Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Rádio Princesa, o nosso cordial bom dia. Hoje é dia 23 de maio de 2021, domingo muito especial, céu azul, um tanto frio aqui em Francisco Beltrão, mas nós vamos levar até você uma mensagem de fé e esperança. E está conosco aqui, enriquecendo a programação, o pastor Alexandre. Bom dia, pastor. Bom dia, professor Guilherme Paulo Carklin. Um prazer estar aqui com vocês. Um privilégio muito grande. Muito obrigado pelo convite. E eu quero saudá-los com o texto de Isaías, capítulo 52, o verso 7, que nos diz: Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E nós ouviremos logo na sequência o belo hino que será cantado pelo coral da fraternidade. Queremos desejar a você uma ótima recepção por parte da programação Boas Novas e que Deus abençoe a vida de cada um neste domingo. Vamos agora então ao hino Ó quão formosos são os pés, com o coral da fraternidade. Oh, quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz. Oh, quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz. Que pregam a paz. Quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz. Oh, quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz. Que pregam a paz. Por toda a terra, palavras de paz e perdão. Por toda a terra, palavras de paz e perdão. Formosos são os pés daqueles que formosos são os pés, formosos são os pés daqueles que pregam, daqueles que pregam a paz. Por toda a terra, palavras de paz e perdão. Por toda a terra, palavras de paz e perdão. Por toda a terra, palavras de paz e perdão. Palavras de paz e Palavras de paz e perdão, a mensagem das boas novas. Oh, quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz. Formosos são os pés daqueles que pregam a paz, daqueles que pregam a paz. Nós gostaríamos de saudar aqueles que estão nos acompanhando hoje pela manhã e já temos aqui o contato da nossa querida Eunice Carklin, que está lá na capital. Muito obrigado, Eunice, por estar conosco. Também trazemos uma saudação ao nosso amigo e pastor Alcir Araújo, aqui de Beltrão. Obrigado, pastor Alcir.
querida irmã Alzira, também conosco, e os demais que nos acompanham. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos orar então, agradecendo por essa manhã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo dom da vida, pelas nossas famílias, pelas oportunidades que são nos dadas diariamente. Queremos agora, daqui da região de Francisco Beltrão, mas sabemos do alcance da rádio, estender uma bênção especial a todo o nosso sudoeste e outras regiões do nosso estado e país que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos. O programa evangélico Boas Novas vai ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã através da Rádio Princesa AM 930 kHz. Também na internet está disponibilizado o celesc.com.br. No Facebook, como já foi saudado, há muitos que nos acompanham, também podem rever essa programação, assim como também reproduzir, enviando aos seus grupos de conhecidos para que a programação chegue aos confins da Terra. Também ele fica disponibilizado no canal YouTube da Igreja Batista Central FB, aqui em Francisco Beltrão. Nós ouviremos ainda com Luiz de Carvalho, que vai cantar o belo hino com o tema Guie-me. Mas enquanto entra o hino no ar, nós temos o privilégio a cada manhã de domingo de comunicar as boas novas aos nossos ouvintes. Queremos enviar um abraço especial àqueles que estão sintonizados no rádio. O rádio continua sendo o carro-chefe ainda de nossas programações. Também a internet e agora o Facebook. Que Deus abençoe a cada ouvinte. E vamos ao hino Guia-me. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, até chegar da vida o fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor.
E agora com a mensagem para esta manhã, através do pastor Alexandre Araújo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, por todos que nos acompanham através da Rádio Princesa. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã uma mensagem baseada num livro bíblico, que é o livro de Neemias, um livro do Antigo Testamento. E o tema da nossa mensagem nessa manhã, eu vou chamá-lo de É Tempo de Reconstruir. É tempo de reconstruir. Por que essa mensagem? Na verdade, a minha proposta é trazer uma palavra de esperança para os nossos ouvintes e também aqueles que nos acompanham pela internet, através de uma mensagem bíblica para esse tempo que estamos vivendo, um tempo difícil, um tempo de pandemia. E o livro de Neemias, ele é um livro que nos ensina muito a respeito desse reconstruir. É um livro riquíssimo, um clássico do Antigo Testamento e nos ensina muito. A gente vê nas estações do ano e através delas que Deus sempre nos dá oportunidades de reconstrução, né? Há momentos nas estações do ano em que as folhas caem, as árvores secam, até mesmo rios secam, mas também há estações mais chuvosas, onde os rios se enchem, onde as árvores renascem e as folhagens ficam belas. E isso mostra um Deus que dá oportunidades de grandes recomeços para todos nós. Em meio a esse tempo de pandemia, eu quero trazer uma aplicação nesse contexto. Por quê? Porque sabemos, né, que entre tantas idas e vindas, ondas de subida e de descida, essa pandemia do coronavírus continua nos acompanhando. Mas como nós podemos viver e ter esperança em meio a tudo isso? Eu me lembro também, há alguns anos atrás, quando muitos de nós acompanhamos pela televisão, aquele ataque às Torres Gêmeas que ocorreu nos Estados Unidos. E ao acompanhar aquele momento, eu me lembro da imagem daquelas duas torres, né, desabando, e aquele cenário de destruição, de escombros. E eu fiquei a pensar naquele tempo como que eles conseguiriam reconstruir tudo aquilo. E me alegra muito em saber que hoje aquele mesmo local é um local lindo, onde foi reconstruída uma torre, onde tem um museu homenageando, onde tantas benfeitorias e belezas foram colocadas ali. E nesse contexto eu consigo perceber que realmente há possibilidade de reconstrução, de recomeços. Por esse motivo eu quero passar por alguns versículos aqui do livro de Neemias. Neemias era o copeiro do rei, ele estava num palácio, e ele realmente estava numa condição muito boa, mas e a sua família era de Jerusalém, e de repente ele recebe uma visita e pede um relatório de como estava a cidade de Jerusalém, e ele recebe um relatório de que aqueles sobreviventes que estavam em Jerusalém, eles estavam numa condição muito difícil porque a cidade estava destruída. Diz o livro de Neemias, capítulo 1, no verso de número 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. E nesse contexto eu queria dizer para vocês que o que eu enxergo aqui nesse verso e na continuidade dele, que não haverá tempo para leitura, e o grande destaque inicial é esse. Neemias, em meio àquele cenário, àquele relato, ele enxergou uma oportunidade. E a primeira pergunta que eu faço a vocês, nossos ouvintes, é isso. Quando você é colocado diante de um cenário de dificuldade, de adversidade, como você reage? Você tem uma reação, de repente, de estar parado, estático e não conseguir progredir? Ou isso lhe impulsiona a agir? E eu queria incentivá-lo a essa segunda opção, que quando você e eu também me coloco nesse contexto, estivermos num cenário de dificuldade, adversidade, que isso nos impulsione a agir como uma oportunidade
de restauração. Oportunidades não existem para aqueles que necessariamente a recebem, mas sim para aqueles que enxergam. E Neemias enxergou ali uma oportunidade. E a partir dessa oportunidade que ele abraça, eu quero continuar nossa meditação numa outra palavra que eu quero destacar, e a segunda palavra depois de oportunidade, a que eu venho destacar agora, é disponibilidade. Porque no contexto do livro de Neemias, na sequência, ele ora e pede direção a Deus, e isso é fundamental. Nós orarmos e pedimos direção a Deus, e na sequência do livro, no capítulo 2, o mesmo Neemias, ele se encontra com o rei, e de repente o rei o acha triste, e ele fala: como posso estar feliz se o meu povo não está bem? E o rei disse a ele, no verso 4, o que você gostaria de pedir? O livro de Neemias diz que ele faz uma oração breve, responde: se for do agrado do rei e seu servo puder contar com a sua ajuda, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruir. Quero destacar aqui algo muito interessante, porque Neemias provavelmente não conhecia a cidade. Ele diz como cidade de seus pais, e ele, mesmo estando numa condição boa, no palácio do rei, trabalhando, ele se dispôs a sair do palácio de Suzã, onde vivia confortavelmente, para se dedicar à reconstrução da cidade onde seus pais viviam e onde os seus familiares viviam há algum tempo atrás. Essa inquietação de Neemias é interessante, porque não fez ele ficar quieto, muito pelo contrário, ele se dispôs a agir, ele decidiu se disponibilizar. Então, quero mais uma vez pontuar: ele enxerga uma oportunidade e, na sequência, ele se disponibiliza a agir. Muito bem, e ele conseguiu a autorização do rei, e ele vai com uma comitiva até a cidade de Jerusalém para essa obra de reconstrução. Ele, chegando lá, encontrou o cenário, observou, planejou, e na sequência ele distribui o trabalho para que seja feito. Interessante, né? Porque imaginávamos que ele teria todo o apoio, e não foi o que aconteceu. No capítulo 4, verso 1, a gente percebe o seguinte: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso e ele ridicularizou os judeus. Ou seja, ele passou a ter uma resistência àquele trabalho. E agora eu quero destacar o terceiro princípio que eu encontro aqui. Neemias foi alguém resiliente. Uma palavra interessante. Resiliência é um termo que tem origem na física dos materiais. E o que é resiliência? É quando um material é submetido a uma força, uma tensão que o deforma, ele resiste àquela deformação. E quando aquela força encerra, ele consegue retornar à sua condição inicial sem ter se rompido, e inclusive ele acumula energia. E o que a gente pode entender então por um ser humano resiliente? É aquele que suporta as tensões da vida. E eu quero destacar isso para vocês, meus ouvintes. Muitas vezes nós olhamos oportunidades, nós nos dispomos a agir, mas adversidades virão. E eu quero incentivá-lo a resistir essas situações e vencê-las com resiliência. E na sequência do livro a gente vê que Neemias continua aquela obra. Os judeus tiveram que trabalhar na reconstrução no muro com espadas na cintura, porque as adversidades eram grandes. Mas eu queria fechar essa meditação com o capítulo 6, ali nos versos 15 e 16, que diz o seguinte: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul. Em 52 dias ficou pronto. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam, olha que lindo, pois perceberam que essa obra
havia sido executada com a ajuda de Deus. Que bela meditação! Essa obra foi executada com a ajuda de Deus. Neemias e seu povo, eles perceberam a oportunidade, eles se dispuseram a fazer, eles venceram as adversidades e com Deus eles obtiveram grande vitória. E o meu convite é para que realmente você possa aceitar os convites que Deus lhe dá na sua vida e enxergar essas oportunidades em meio às dificuldades. Enxergar oportunidades em meio a um tempo de pandemia. Sabemos que os tempos são difíceis. Há uma afirmação que diz assim: há dias bons e há dias maus, mas o fundamental é que Deus estará conosco em todos eles. Estamos sim vivendo dias difíceis, mas eu quero deixar contigo a confirmação de que Deus está ao seu lado em meio a essas dificuldades. Tempos melhores virão, nós podemos viver com essa esperança, mas também quero dizer que mesmo nesse momento, nós podemos ter a confiança de que Deus nos ajuda. Há um pastor batista muito conhecido, ele americano, viveu no século passado, chamado Martin Luther King Jr., e ele dizia em uma das suas falas que não bastava ter um sonho, mas que era preciso que cada um fizesse a sua parte e estivesse disposto a pagar o preço. E eu queria então finalizar minha meditação nessa manhã dizendo isso. Continue sonhando, continue realizando, continue persistindo, porque vale a pena viver. O último verso dessa manhã está em outro livro bíblico do Antigo Testamento, Jeremias 29, no verso 5 diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também eles tenham filhos e filhas. E o verso 6 no final diz assim: multipliquem-se e não diminuam. Esse é um texto também de exílio, de dificuldade, mas a palavra do profeta Jeremias vem dizendo: multipliquem-se e não diminuam. E numa outra tradução da Bíblia diz assim: multipliquem-se e não deixem de viver. A vida é bela e vale a pena ser vivida em todos os momentos e em todas as suas estações. Que Deus os abençoe grandemente. Mais uma vez agradeço a querida rádio que nos recebe, ao nosso professor Guilherme Paulo Carklin, que nos convidou. Que Deus abençoe os nossos ouvintes nessa manhã. Muito obrigado. Ficamos muito felizes em ter o pastor Alexandre aqui, sempre disposto a comunicar as boas novas. E antes de ouvirmos o último hino, eu quero dizer que a Igreja Batista Central, aqui em Francisco Beltrão, ela está situada à Rua Sergipe 1152, onde às 9h45 teremos a Escola Bíblica Dominical. E também às 19h o culto de louvor e adoração, que é transmitido online. A igreja tem como seu pastor o pastor Alcir Santos de Araújo, que tem disponibilizado o seu WhatsApp. Você pode anotar aí 44 98851 8355. Se você desejar conversar com o pastor, é só entrar em contato com ele. Assim nós somos gratos a Deus por termos seus servos trabalhando aqui nesta cidade e nesta região. E ouviremos agora com os Arautos do Rei cantando Cristo, fiel amigo. Fiel amigo, doce-me é teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu, teu braço me defende pelo caminho
ao céu. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, és tu quem me protege e em paz me guardará. Perto, Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto e atento ao teu querer. Um dia além do rio, a salvo enfim no lar, teu rosto, ó grande amigo, eu hei de contemplar. Sim, e na luz da glória louvarei meu Senhor. Lá cantarei a história desse teu doce amor. Pastor Alexandre, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor está se sentindo aqui no sudoeste do Paraná, deixando a capital do estado e vindo ao interior? Ok, meu amigo Guilherme, é um privilégio. Eu confesso que eu estou muito feliz no sudoeste do Paraná. Foi uma decisão muito acertada virmos para cá. É uma região linda, uma região próspera, uma região universitária que vem crescendo muito, com belezas naturais e um povo muito acolhedor. Aprendemos a tomar chimarrão com esse povo, a conversar e a visitá-los. Tem sido um privilégio muito grande e eu, inclusive, incentivo muitos amigos que estão lá na região de capital e outras regiões do estado do Paraná que venham conhecer e, quem sabe, morar conosco aqui no belo sudoeste do Paraná. É um lugar muito bom e eu estou muito contente. Tá bom, que bom, assim nós estamos integrados, capital e interior. Antigamente era uma distância muito grande em estradas de chão, de jipe, na época com atoleiros, mas hoje é questão de horas e já a capital está aqui, daqui estamos na capital. Que Deus abençoe o seu ministério aqui no sudoeste do Paraná e possa ser útil a esta causa de levar as boas novas a todas as regiões do nosso estado. E nós queremos mais uma vez agradecer a audiência de nossos ouvintes, seja pelo rádio, seja pela internet, no Facebook, compartilhando, revendo as programações, que todos possam ter um domingo muito feliz e abençoado na presença do Senhor. Aproveitando para também saudar alguns ouvintes mais que estão conosco aqui, a Adriane Scaranello Gross, muito obrigado pela participação, e também o Valdir Bobinski. Valdir, que Deus abençoe a sua vida e família grandemente. E assim estamos nos encaminhando agora já para a parte final do nosso programa Boas Novas, que está há mais de 15 anos no ar. E eu quero desejar a todos um feliz domingo com as bênçãos do Senhor, uma semana abençoada. E se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo, às 8 horas, com mais um programa evangélico Boas Novas. Aqui despede-se também o professor Guilherme Paulo Karklin, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.